Graça e paz, meus irmãos, nós estamos dando início à nossa primeira videoaula de discipulado para iniciantes. O tema da nossa primeira lição é Bíblia, ler, meditar e aplicar. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo 119, 105. No Antigo Testamento era comum as pessoas fazerem o uso de uma lâmpada artificial para que eles pudessem transitar durante a noite. Essa lâmpada ela era feita de um recipiente de cerâmica que continha um bico. E através desse bico era inserido um pavio e eles colocavam fogo nesse pavio e obtinham assim uma lâmpada fraca, mas o suficiente para que eles pudessem conduzir, transitar pelos seus caminhos sem acontecer nenhum tipo de acidente, sem tropeçar com seus pés em pedra, em pedaços de madeiras, ou se precipitarem em algum buraco. E assim eles andavam com segurança através da iluminação produzida por essa lâmpada artificial. Assim, da mesma maneira, a palavra de Deus, ela é luz para os nossos caminhos, lâmpada para os nossos pés. Ela vai nos conduzir por caminhos de uma maneira em que nós não encontraremos dificuldades e poderemos transpor os obstáculos que muitas vezes se colocam à nossa frente para tentar nos derrubar, para tentar nos lançar por terra, para tentar fazer com que você venha cair em algum precipício. E a palavra de Deus, ela é essa luz que vai nos conduzir por esse caminho, para que nós possamos ter uma vida abençoada, para que nós possamos ter uma vida profissional bem-sucedida, para que nós possamos ter uma vida familiar harmoniosa. A palavra de Deus, ela é suficiente para nos conduzir por esses caminhos tranquilos. A Bíblia é a palavra de Deus. Ou seja, a Bíblia, a palavra de Deus, é um alimento fundamental para a nossa vida em Cristo. Assim como a comida é necessária para a sobrevivência do corpo, a palavra de Deus é necessária para o crescimento espiritual do cristão. Vejamos o que diz aqui em 1 Pedro 2:2. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que vá crescendo. Observe que o apóstolo Pedro teve o cuidado de nos orientar de que o leite de maneira nenhuma pode ser falsificado. Porque se você tomar um leite falsificado, ou seja, se você não se alimentar de uma palavra verdadeira, o seu crescimento ele vai ser prejudicado. Você vai crescer com falhas em áreas da sua vida, com falhas no seu caráter. Então o leite, a palavra de Deus, de maneira nenhuma ela pode ser alterada. Ela tem que ser genuína, verdadeira e aplicada na nossa vida com seriedade e responsabilidade. Amém, meus irmãos? A Bíblia, a palavra de Deus, ela vem da língua grega e significa literalmente livros. Ela é dividida em 2 testamentos, Antigo Testamento e Novo Testamento, que somam no total 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Observem bastante isso. São 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. A Bíblia é um livro muito especial, porque os seus autores, cerca de 40 homens, foram especialmente capacitados por Deus, ou seja, inspirados por Deus para escreverem a sua palavra. Vamos ver o que se encontra em 2 Timóteo 3,16. Toda escritura é divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e instruir em justiça. Então, meus irmãos, a Escritura, ela é divinamente inspirada. A Bíblia é divinamente inspirada. O livro secular, o livro de histórias, o livro que conta aí a biografia de uma
de uma pessoa, de uma autoridade, ele é um livro inspirado. Mas a palavra de Deus, ela é um livro divinamente inspirado, ou seja, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é que capacitou os seus escritores a escreverem a sua palavra. E ela é uma palavra, irmãos, que faz a diferença na vida do homem, que transforma verdadeiramente a vida do homem. Ela nos ensina a tomar decisões, ela nos ensina a termos uma vida mansa, uma vida pacata, uma vida de prosperidade, uma vida de alegria, uma vida harmoniosa, nos ensina a perdoar, nos ensina a amar e tantas outras coisas. Ela também, irmãos, nos corrige, nos repreende quando nós precisamos ser repreendidos. E repreende, irmãos, com os seus argumentos. Nós temos diante da palavra de Deus e diante da proposta que a sociedade muitas vezes nos apresenta, que o mundo nos apresenta, nós encontramos na palavra de Deus uma repreensão sadia, segura, em conformidade com aquilo que Deus tem para a nossa vida, para que possamos viver uma vida realmente de acordo, em conformidade com a palavra de Deus. Ela também, irmãos, nos instrui em justiça. Ou seja, ela nos ensina o que é correto, ela nos ensina o que é certo. Não existe meio certo e não existe meio errado. A palavra de Deus, ela é justa. E quando nós meditamos na palavra de Deus, e quando nós vivemos segundo a palavra de Deus, verdadeiramente nós fazemos o que é correto, sabemos tomar decisões acertadas, sem prejudicar ninguém e sem querer levar vantagem. Ou seja, irmãos, é uma palavra que nos completa, que nos torna cidadãos de bem, que nos torna homens e mulheres fortes, capazes de transformar não apenas a sua casa, o seu lar, mas toda uma sociedade onde você vive. Pense nisso. Nós não estamos atravessando os bons momentos na nossa política, nós vivemos um momento difícil, o Brasil está atravessando um momento difícil, mas, irmãos, se nós aplicarmos a palavra de Deus na nossa vida, se nós buscarmos a compreensão real e verdadeira da sua palavra, e intercedermos pelo nosso país, certamente o Brasil vai ser o país onde nós teremos orgulho de viver e aonde a prosperidade certamente alcançará os seus habitantes. A Bíblia também, irmãos, ela é um livro muito especial. Porque, irmãos, ela, além de ter sido inspirada pelo Espírito Santo de Deus, ela foi escrita aproximadamente ela levou aproximadamente 1.600 anos para ser escrita. Algumas divergências, entre 1.600 e 1.400 anos, né? Mas são fatos históricos, né? Que não vem muito ao caso. Mas ela levou aproximadamente isso, cerca de 1.600 anos para ser escrita, ou seja, o tempo entre Moisés e João. E o mais interessante, irmãos, é que embora tenha demorado esses 1.600 anos, mais de um século e meio, mais de um milênio e meio para ser escrito, nós vemos uma concordância extrema, uma concordância fantástica entre os seus versículos, né? Nós vemos aí de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia confirmando cada vez mais a palavra de Deus de uma maneira real, de uma maneira verdadeira, né? Você encontra aí versículos maravilhosos em Gênesis que você encontra no Novo Testamento, a confirmação daquele versículo, ou seja, são situações onde se aponta há mais de 1000 anos atrás para uma realidade que aconteceria há 1000, né, há um milênio na sua frente. Então somente Deus, que é o onisciente conhecedor de todas as coisas, poderia capacitar um homem, irmãos, para escrever um livro assim tão verdadeiro, tão vivo, que se move de uma maneira tremenda entre os milênios, para que pudesse produzir na sua criatura, naquilo
que Ele formou de mais precioso que somos nós, o homem. Um caráter segundo a sua vontade. Quando nós nos envolvemos, irmãos, com a palavra de Deus, nós temos o nosso caráter totalmente transformado. Nós nos tornamos pessoas melhores. Isso, irmãos, não é privilégio nosso nos dias de hoje apenas, mas os nossos irmãos de milhares e milhares de anos atrás tiveram também essa oportunidade através da palavra de Deus. A Bíblia também é um livro sempre atual. Vamos verificar o que diz 1 Pedro 24, 25. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva, caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Então, meus irmãos, nós temos um Deus eterno. Nosso Deus, ele é eterno. Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Logo, a sua palavra também é uma palavra eterna. Todas as coisas vão passar. Esse mundo vai passar. Mas a palavra de Deus não. A palavra de Deus, ela permanece para sempre. A Bíblia é um manual para a vida cristã. Em 2 Timóteo 3,16, nós vimos aí no início da lição, que ela serve para nos ensinar, para nos corrigir e para nos instruir em justiça. Então, meus irmãos, se nós utilizarmos a palavra de Deus como manual para a nossa vida, manual prático para a nossa vida diária, nós dificilmente, irmãos, seremos enganados, dificilmente seremos vencidos pelo mal. O objetivo principal do mal de Satanás é tentar nos destruir, é tentar nos tirar da presença de Deus. Com isso, ele cria situações diariamente para que você venha sair da presença de Deus, para que você não venha alcançar a sua salvação. Mas através da meditação na palavra de Deus, você é fortalecido pelo Senhor. Você é fortalecido no seu interior. O apóstolo Paulo diz em Efésios que quando nós tomamos esta armadura, quando nós nos fortalecemos no Senhor, nós vencemos todas as coisas e permanecemos firmes em pé. O Senhor Jesus disse aos seus discípulos: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, eu venci. Se Jesus venceu, você vai vencer também, eu vou vencer também. Embora haja dificuldades, haja problemas, mas nós certamente venceremos. Porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Não se esqueça disso. Se você estiver vivendo alguma situação, algum problema nos dias de hoje, creia em Cristo Jesus, você é mais do que vencedor. O choro ele pode durar uma noite, mas sempre haverá um alvorecer na sua vida. Sempre haverá um amanhecer na sua vida. O sol sempre vai brilhar, entenda isso. Embora muitas vezes haja uma tempestade, mas isso vai passar. Isso não vai te consumir, isso não vai te matar. E quem te garante isso é a palavra de Deus. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então se alegre no Senhor, porque amanhã certamente é um dia de vitória para você. Há um propósito principal que a Bíblia, pela qual a Bíblia foi escrita. Nós vemos isso lá no Evangelho de João, no capítulo 20, no versículo 31. Vamos ver qual é. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, qual foi o maior objetivo pela qual a Bíblia foi escrita? Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida no seu nome. Então, um dos objetivos principais da palavra de Deus, irmãos, é que nós
chegássemos ao conhecimento de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Em João 3, o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16 diz: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Objetivo principal, um dos objetivos principais da Bíblia, irmãos, é que nós chegamos ao conhecimento, irmãos, de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E que através do sacrifício vivo dele na cruz do Calvário, através da sua morte e da sua ressurreição, nós pudéssemos alcançar a vida eterna. Ou seja, a salvação dos nossos pecados. A salvação das nossas vidas. E o perdão dos nossos pecados. Em 1 João 1,9 diz lá, que se nós pecarmos, Ele é poderoso para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Muitas vezes nós nos sentimos assim, pecadores e indignos, de estarmos na presença de Deus. E com isso nós vamos deixando de ir à igreja muitas vezes, porque não nos achamos dignos de estar ali. Mas a palavra de Deus diz que você tem que vir como você está. É dessa maneira que você está, que você tem que se apresentar na palavra de Deus. Porque quem vai convencer você do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Ninguém pode fazer nada por você, eu não posso fazer nada por você. Quem vai fazer por você é o Espírito Santo de Deus. E ele já está trabalhando na sua vida. Já está trabalhando no seu coração, já está trabalhando no seu caráter. Então apenas abra o seu coração. Não se distancie da casa de Deus. Esteja presente nos cultos da sua igreja, para que você possa receber esse alimento espiritual que fala em 1 Pedro. E para que você possa ter um crescimento espiritual saudável. A palavra de Deus, ela também é chamada de espada do Espírito. Vamos ver o que fala lá em Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Observe, meus irmãos, a profundidade da palavra de Deus. Muitas vezes nós chegamos na igreja e a palavra fala no nosso coração. Aí você pergunta, quem foi que falou ao pregador? Quem contou a minha vida a ele? Quem contou a sua vida ao pregador foi o Espírito Santo de Deus. Quem contou os seus problemas, as suas lutas, as suas dificuldades, a sua dor, aquilo que você vem vivendo aí há mais de 30, às vezes 40 anos, ou a sua vida inteira, aquele sofrimento que está dentro do teu coração e que precisa receber o bálsamo do Senhor para que essa situação venha a se resolver. E de repente você chega na igreja e esse bálsamo te é oferecido através da palavra de Deus. E ele é derramado no seu coração e você sente que você está livre, que você está liberto daquele mal, daquele ressentimento, daquela mágoa, daquela falta de perdão. A palavra de Deus tem o poder para realizar essas coisas na nossa vida. Ela é real, ela é verdadeira, ela é viva, ela é eficaz. Ou seja, ela não falha. Aquilo que é eficaz não falha, meu irmão, não tenha medo disso. A palavra de Deus, ela nunca vai falhar com você. Nunca vai falhar com você. Eu posso falhar com você. Sua mãe pode falhar com você, o seu pai pode falhar, o seu marido, a sua esposa, os seus amigos podem falhar com você. Mas a palavra de Deus jamais falhará. Que Deus abençoe a sua vida. Que você aproveite bem essa primeira videoaula, de outras
que virão. Nós continuaremos esse projeto para alcançar a sua vida, filho. Para que você seja abençoado, para que você tenha uma vida transformada pelo poder de Deus. Que Deus te abençoe poderosamente. Que as bênçãos do Senhor venham sobre a sua vida e venham sobre a sua casa, sobre a sua família. Que você seja impactado por essa pequena lição, mas eficaz. Vai transformar a sua vida. Até a nossa próxima aula. Fique na graça e na paz do Senhor Jesus.